Quem já sabe, não custa lembrar, tá? A gente lançou o Power 7 Club, né? É um clube de incentivo, né? Para quem faz coisas extraordinárias, para quem tem o seu compromisso pessoal com o seu negócio, tá? E o Power 7, ele inicia esse mês, você podendo ser o que a gente chama de VIP 125 ou VIP 150. O que é isso? É as pessoas que começam o mês forte, ou seja, na sua primeira semana, do teu dia 1 ao teu dia 7, você já faz a tua compra pessoal, a tua recompra ali, né, ou o teu LRP, com o volume de 125 para ganhar o teu óleo de graça que a empresa te dá, né, ou 150 de maneira estratégica, pensando no teu negócio. E ao fazer isso, você vai participar de premiações extras, onde você vai participar de 3 sorteios, né, de produtos exclusivos aí, a partir de 125, do VIP 125, e um sorteio exclusivo só para quem é VIP 150. Né? Vamos ter um momento de reconhecimento no dia 9, né? Você vai ganhar um selo, né, de VIP, tá? E daqui a 3 meses, dando sequência, você vai poder participar desse clube restrito, né, onde você vai ter mentorias exclusivas com os maiores líderes do Terra. Então, corre, se você ainda não está sabendo, busca teu diamante acima, né, para ele te explicar melhor, tá? A gente está já no dia 5, então a gente ainda tem hoje e mais 2 dias para falar com todo mundo do nosso time, inclusive com os nossos clientes, porque os nossos clientes também podem ser VIP, né? Além de ganhar o produto do mês e não pagar frete, né? Ele vai poder ganhar ainda um outro produto aí, né? Muito especial e receber o selo do VIP, tá? Então, que você possa procurar o teu diamante acima, tá? Teu primeiro diamante acima. E aí, para a gente não se alongar, o nosso objetivo, né, da terça-feira, um bate-papo rápido e direto, né, sobre o nosso negócio. E ontem eu tive a oportunidade de estar reunido com um grupo, né, seleto, né, ali com uma troca de experiências, né, com a minha linha ascendente, com um cara que me ensinou tudo dentro desse modelo de negócio, tá? E hoje ele está aqui para compartilhar, né, sobre algo muito interessante, como você deve conversar, né, com o seu amigo, com a sua amiga, né, falando desse modelo de negócio, quais informações importam, né, para tu passar aquele cenário, né, de quem é do Terra e como do Terra realmente é um veículo poderoso, né, para transformar a vida das pessoas, tanto pelo produto, mas principalmente nesse sentido, né, pelo negócio, tá? Então a gente está num momento a nível mundial, né, que do Terra é o melhor veículo que a gente tem. E para falar um pouco sobre isso, eu quero chamar ele aqui na sala, que eu vi que ele já estava, não está mais aparecendo aqui agora para mim, né? Eu sei que ele já está aí na sala. Eu quero chamar aqui para passar essa visão para vocês, meu amigo, meu mentor, meu patrocinador, Fad Neto, Blue Diamond, fundador do Terra Brasil. Fad, meu irmão, cadê você? Estou aqui, estou te ouvindo. Ah, tu tá aí, né? Deixa eu te marcar bem aqui para tu aparecer logo aqui de cara. Fad, o espaço é todo seu, fique à vontade, né? Como eu já te escutei falar várias vezes para Berão, Berão, fica à vontade, eu não tenho nada para te dizer. Com todo o teu conhecimento, tu, melhor do que eu, sabe o que precisa ser falado, né? Sabe do momento que a gente está vivendo incrível aí, né? A gente está iniciando aí mais um ciclo, né? Pós-férias, né? É a segunda metade do ano, apesar do mês passado de férias já é, né? Metade, mas agora a gente está começando aí com força total. Tem muita coisa para ser feita até dezembro. Então, compartilha aí com toda a galera, né, essa tua visão. Show. Meu vídeo, meu áudio, 100%? 100%. Tá, ótimo. E, Alexandre, eu não sou de compartilhar, assim, bastidores no sentido negativo,
para as pessoas. Só que aqui eu vou começar compartilhando um bastidor de hoje. Para quem não sabe, você está vendo isso aqui, está tudo muito bonitinho, mas você sabia que Dani e Alexandre brigaram hoje à tarde? Por quê? Dani veio conversar comigo, me dando um brief aqui sobre as coisas para falar hoje. Eu falei, Dani, não dá para falar tudo isso, a Alexandre só me deu 30 minutos. Ela, 30 minutos? Não é possível que a Alexandre te deu só 30 minutos, né? Mas brincadeiras à parte, Alexandre, você está com muita credibilidade, muita moral comigo, viu? Compartilhando com todos. Hoje, eu terminei há pouco a minha última reunião hoje de negócios, e nesse horário eu já tinha marcado, eu já tinha um compromisso, só que era um compromisso social. E aí Alexandre me convoca para hoje. Talvez, se fosse outro da online, eu não iria parar, eu não iria desmarcar, entende? Um compromisso social. Mas eu pensei, peraí, né? De um universo aí arredondando de 70 mil pessoas que se cadastraram na minha equipe, Alexandre é disparado, um dos melhores. Como é que eu não posso desmarcar um compromisso, né, social para estar com o Alexandre, né, para estar com uma parte da equipe aí maravilhosa? Então, estou aqui com vocês e estou aqui com vocês feliz, tá? Para poder compartilhar, não sei se esses 30 minutos, né? Não sei se um pouco mais. Né? 30 minutos foi golpe, entendeu? Era só para poder aceitar que eu sabia que estava com a gente comigo. Eu entendi, você é um cara inteligente, eu entendi, eu percebi. Pessoal, mas vamos lá. Para quem está tendo primeiro contato comigo, meu nome é Fadi, eu sou de São Luís do Maranhão, tenho 37 anos, com 35 decidi ir morar em São Paulo, sou casado com a Ariadne, pai do Ravi e da Isabela, sou um consultor de bem-estar completamente apaixonado pelos óleos essenciais e também pelo negócio. A minha paixão pelo produto e pelo negócio, ela já foi de cara, apesar que eu tomei a decisão de fazer o negócio. Nas suas notícias, ou se eu se importaria de se eu implorasse pelo seu celular. Daqui a pouco, tô só vendo a reunião aqui, tá bom? Tá focado, gostei, ele já cortou, disse que tá na reunião. Alexandre, eu não consigo aqui controlar o microfone dos outros, acho que tu consegue por aí, certo? Tem que achar na hora. Mas eu gostei desse, esse está focado. Já despachou alguém que estava querendo falar, porque ele está numa reunião. Então, eu fui convidado para conhecer a Doterra pelo negócio. Eu já iniciei com a visão do negócio, porém eu me apaixonei rápido pelo produto e pelo negócio. Eu tenho dito, ao longo desses anos, que para o negócio fazer sentido, o produto precisa fazer sentido. Antes de eu começar, deixa eu dar uma dica para você. Na verdade, fazer um pedido, né, e lhe dar um conselho. A gente tem nessas ferramentas digitais, como o Google Meet, né, uma possibilidade tremenda de quebrar barreiras geográficas, de encurtar a distância. Então, aqui tem gente de tudo que é lugar do Brasil, talvez tenha gente de outros países, né? E nós estamos aqui conectados. Só que tem uma maneira correta de você assistir um treinamento como esse. Eu não vou usar nenhum slide, tá? Nenhum slide. Qual é a maneira correta? É você estando com papel, você estando com caneta, para tomar nota das coisas que eu for falando. De novo, eu não vou usar slide. E pode ter aqui uma coisa, uma dica que eu vou compartilhar, que você vai colocar em prática e que vai mudar completamente o seu negócio. Eu já tive, Alexandre, a experiência de receber uma dica em uma mentoria, colocar no meu negócio e aquilo mudar radicalmente o meu resultado. Para você que já está há mais tempo, pode ser que eu fale algo que você sabia, mas não lembrava, ou não fazia. E aí você passa a fazer, isso muda o seu negócio. Pode ser que eu te diga uma coisa e que te gere um novo insight. Então, é fundamental que você possa anotar. Anota e o mais rápido possível coloque em prática as coisas que você ouvir, que você aprender aqui. Uma coisa que muita gente faz, então você pode ficar à vontade para fazer, é printar isso aqui e depois compartilhar no seu Instagram com alguma frase, alguma dica que você recebeu e que te tocou, que você aprendeu, que te impactou, tá? Aqui eu já soltei uma. Para o negócio fazer sentido,
O produto precisa fazer sentido. Então, eu fui convidado para conhecer o negócio e o produto ele fez sentido. Se o produto não fizesse sentido para mim, o negócio não iria fazer sentido. Se o produto não fizesse sentido, o negócio ele não iria fazer sentido. Então, eu me apaixonei pelo produto para, sim, me apaixonar pelo negócio. A coisa mais fácil que tem na doTERRA é as pessoas terem resultado com os olhos e se apaixonarem pelos olhos. Então, você já tem algo ao seu favor, extremamente importante para você ter sucesso, que é a sua experiência com o óleo essencial, o seu resultado, entende? Sempre que eu convidei um amigo para conhecer o negócio da doTERRA, sempre que eu cadastrei um amigo que veio pelo negócio, a minha primeira ação com essa pessoa é ensinar ela a usar os óleos essenciais. Eu quero que essa pessoa possa usar os óleos, ter experiência com os óleos, ter o resultado dela, ter o testemunho dela para compartilhar. Mais do que eu querer que ela decore compostos químicos, eu quero que ela tenha o resultado dela para ela contar. O resultado das pessoas da casa dela, filho, filha, marido, esposa, pai, mãe, avô, avó, entende? Das pessoas que moram com ela, para que ela possa contar. E isso você já tem. Então, talvez você está aqui nessa mentoria de negócio e você, até esse momento, é uma cliente preferencial. Então, seja bem-vinda a esse primeiro contato com o negócio. Para mim, eu aprendi a minha vida inteira, dentro desse modelo de negócio, que o primeiro passo do sucesso é definir sonhos e metas. Eu continuo acreditando nisso como um dos passos, não como o primeiro. Porque, para mim, o primeiro passo do sucesso no nosso negócio é ter uma rotina com os óleos essenciais. É ter experiência com os óleos essenciais. É ter resultado com os óleos. Então, se você é um cliente preferencial que está tendo esse contato hoje, eu quero que você saiba que o primeiro passo para o sucesso dentro do nosso negócio, você já deu. E fale o que é o negócio doTERRA. David Sterling, Dr. Hill, Greg Cook e Emily Wright, essas 4 pessoas, esses 4 americanos, eles queriam desenvolver o óleo essencial mais puro do mundo. E eles conseguiram. E para essa empresa, eles deram o nome de doTERRA. Então, a doTERRA, ela foi fundada sobre o princípio de ter o óleo essencial mais puro do mundo. O que existe de mais difícil dentro de um big negócio para você ter sucesso é o desenvolvimento de um produto único, diferente, inovador, que gere resultado, etc, etc, etc. E tudo isso nós temos. É a parte mais difícil. Então, eu vou repetir. O produto, o óleo essencial, foi o princípio de fundação da nossa empresa. E eles conseguiram não apenas desenvolver o óleo essencial mais puro, como na sequência conseguiram colocar isso em escala global, porque a doTERRA ela tem presença global. Então, após a doTERRA ter desenvolvido o óleo essencial mais puro do mundo, ela poderia ter adotado o modelo tradicional de vendas, onde ela coloca lojas físicas, que é o famoso varejo, ela paga milhões para pessoas famosas fazerem propaganda, o cliente comum fica sabendo e vai na loja comprar. Esse é o modelo de vendas tradicional, que é o varejo. Existe um produto, esse produto sai da fábrica até chegar na loja, a empresa gasta milhões em marketing, em publicidade, para fazer a venda para o consumidor final. Então, ela contrata pessoas famosas para fazer divulgação daquele produto. A doTERRA poderia ter feito isso. Só que a doTERRA, ela adotou um modelo diferente, onde ao invés dela contratar pessoas famosas e gastar milhões com essas pessoas, a doTERRA ela pega esse dinheiro, que seria destinada para publicidade, marketing, publicidade tradicional, ela paga para pessoas comuns, como eu e você, clientes apaixonados pelo produto, para que a gente possa fazer a propaganda e conectar novos clientes diretamente à fábrica para comprar mais barato.
Então, o meu trabalho, ao longo desses anos, tem sido de conectar os meus amigos para comprarem diretamente da Doterra, a preço de custo, a preço de fábrica, no preço que eu compro. Eu fiz isso, por exemplo, com o Alexandre. Fábio, nós podemos vender o óleo unitariamente? Podemos. Mas eu, por exemplo, eu não fiz isso com o Alexandre. Eu não saí da minha casa para ir falar para o Alexandre de um único produto para ele comprar na minha mão mais caro. Eu falei de Alexandre como que ele poderia comprar diretamente da Doterra, preço de custo, preço de fábrica, no preço que eu comprava. Apesar que eu estava iniciando, né, eu tentei ensinar Alexandre para usar os óleos. Só que os óleos é simples de ser utilizado. E Alexandre teve um resultado muito rápido com Emanuel e Esté, os filhos. E já são 7 anos, onde Alexandre compra absolutamente todos os meses, ininterruptamente. E, obviamente, a Doterra ela paga para quem fez essa propaganda. Paga para quem fez essa divulgação. Então, da maneira mais simples possível, tá? É assim que funciona o negócio da Doterra. É uma empresa séria, gigante, sólida, estruturada, que tem um produto de uso diário, um produto exclusivo, um produto com potencial de transformar a vida das pessoas. Eu tenho 18 anos empreendendo. Eu nunca vi um produto que tenha a intensidade dos resultados que o nosso produto tem, que tenha a variedade de resultado que os nossos produtos têm, e também a rapidez do resultado. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada situação é uma situação, e nós temos olhos para diversas coisas, mas nós já vimos resultados muito rápidos. Então, imagina você ter um produto onde o resultado ele é muito intenso, ele é muito poderoso, ele é muito aparente, ele é muito transformador na vida da pessoa. Imagina um tipo de produto que a variedade de resultado, ela é absurda, é o nosso caso. Eu não consigo colocar aqui nas minhas mãos agora os olhos que eu tenho. Eu não consigo dizer para vocês quantas plantas diferentes veio das óleos essenciais. E a rapidez é um resultado que ele é perceptível de uma maneira rápida. Então, o que nós temos nas mãos é único. Alexandre, quando eu conheci a Doterra, a minha visão foi, e ela permanece a mesma hoje. Eu não estou sendo convidado para ser pioneiro em uma empresa. Eu não estou sendo convidado para ser pioneiro em uma marca. Eu estou sendo convidado para ser o responsável por abrir um novo mercado. E isso é muito forte, as pessoas não entenderam ainda. Nós somos responsáveis pela abertura de um novo mercado. Todos nós somos consumidores de N produtos. E existem mercados que não existiam. E que alguma empresa desenvolveu e as pessoas passaram a consumir. Vou dar um exemplo para você. Antes da Doterra, eu trabalhei no marketing da Polishop. A Polishop foi a empresa responsável por abrir o mercado de airfryer. Não existia no Brasil airfryer. E por vários anos só existia a dela, que ela comercializava. Então, ela foi responsável por um novo mercado que foi aberto. A mesma coisa, a Eco, um pouco antes da airfryer, foi com grill elétrico. Não existia, foi um mercado aberto por uma determinada empresa. Então, é muito poderoso quando você tem nas mãos a possibilidade de abrir um novo mercado. E aqui eu estou falando dos óleos essenciais. Eu estou falando de um tipo de produto que as pessoas precisam. Como nós costumamos dizer, eu não sei qual é o seu problema, mas eu tenho um óleo para isso. Essa frase, ela faz parte da minha apresentação, ela já sai no automático. Uma outra frase minha que já sai no automático, eu digo assim, tudo o que nós precisamos para viver bem, viver com saúde, Deus espalhou pela natureza. E a Doterra, ela tem ido a nível global extrair esses óleos diretamente da planta e colocar nesse frasquinho aqui prontinho, só para a gente cheirar, tomar ou passar, prontinho para a gente usar e ter resultado. E agora, na perspectiva do negócio, prontinho para a gente divulgar e levar para novas pessoas. E aí, quando você usa
qualquer produto, quando você usa e você gosta, você vai fazer propaganda. De maneira natural, você já fez propaganda de algum produto, de algum serviço, de alguma coisa, de algum restaurante, você já fez propaganda de algo que você gostou. E com certeza você também já falou para algum amigo, para alguma amiga, de maneira negativa, no sentido de não contrate o serviço de tal pessoa, não vá em tal restaurante. Porque nós falamos para as pessoas quando a gente gosta, quando a gente não gosta. Então, esse tipo de produto, ou melhor, esse modelo de negócio, para ser adotado, o produto ele precisa funcionar, porque ele vai ser baseado na propaganda boca a boca. Como eu tenho dito, o nosso negócio nós construímos de gota em gota, de pessoa em pessoa, de casa em casa. Então ele precisa funcionar, porque a propaganda boca a boca é a alma do nosso negócio. Então você entendeu esse conceito básico. doTERRA foi fundada sob o princípio de ter o óleo essencial mais puro do mundo. doTERRA não paga milhões em propaganda para artistas, ela literalmente paga milhões para pessoas comuns, como eu e você, clientes apaixonados, a fazer a divulgação, a publicidade, a propaganda. E aí, obviamente, existe um método, existe uma maneira profissional de fazer essa divulgação, de falar do produto, de falar do negócio. Pelo tempo, não tem como a gente... Ao longo das mentorias, você está chegando hoje, você vai ter acesso a todo esse passo a passo. Como é que você vai fazer? E aí eu preciso que você saiba, tá? Que para as pessoas que estão levando a doTERRA como um negócio de maneira séria, elas estão construindo resultados extraordinários. Eu não posso dizer para você, e nunca fiz, não vou fazer, ficar floreando, maquiando o negócio. Eu não vou dizer para você que se você fizer de qualquer jeito, você vai ter um grande resultado. Eu não posso dizer para você que se você fizer do seu jeito, você vai ter um grande resultado. Mas eu quero dizer para você que existe um método validado, que os seus líderes já sabem. Eu vi ainda há pouco aqui Ravelli, vi Dani, vi Alexandre, enfim, os líderes já sabem como fazer e estarão aqui toda semana para te ensinar esse passo a passo. Aí você precisa aprender, você precisa fazer e você precisa permanecer fazendo. Porque também não adianta, eu aprendi, eu estou em todas as mentorias, eu aprendi como fazer, mas você não faz. Também não adianta você fazer um dia, não adianta fazer uma semana, não adianta fazer um mês. Então você precisa aprender, você precisa fazer e você precisa permanecer fazendo, que é ter consistência nesse trabalho. E aí, quando você faz de maneira profissional, porque esse é um negócio, sendo um negócio, a sua postura, a sua mentalidade precisa ser de dono de negócio, de empresário, de empreendedor. Uma vez que você faz de maneira profissional, você tem consistência, a construção, o potencial dos resultados aqui, eles são incríveis. Tem pessoas que elas não podem entrar em um treinamento como esse e abrir tudo de resultado, porque senão vai chocar, vai escandalizar a maioria das pessoas que a mente ainda não está preparada. Então, dentro desse negócio, existem pessoas ganhando como profissionais. Obviamente, essas pessoas elas estão trabalhando como profissionais. Eu falei para você que eu aprendi, antes de doTERRA, que o primeiro passo do sucesso é definir sonhos. E eu entendi que em doTERRA, esse era o segundo passo, porque o primeiro é ter a rotina, a experiência, o resultado com os olhos. Mas, agora, falando sobre o segundo passo, sonhos, eu quero que você saiba, tá? Eu não sei quais são os seus sonhos. O que eu sei é que a maioria dos adultos, por conta de frustrações, por conta de uma série de coisas, pegaram os seus sonhos, colocaram dentro de uma gaveta e fecharam. A maioria dos adultos, quando escuta esse assunto sonho, acha até uma conversa infantil. E quando eu falo sobre sonho, eu estou falando sobre um motivo, sobre um desejo real, ardente, sobre algo que você tem muita, muita vontade de realizar, de vivenciar, de viver.
Então, eu quero que você saiba que em doTERRA você está sendo convidado muito mais do que a usar produto, a ter resultado na sua saúde física e emocional, mas você está sendo convidado para abrir essa gaveta, retirar os seus sonhos, os seus maiores e mais ousados sonhos, e colocarem aqui em doTERRA. Eu tenho dito ao longo desses anos que quando eu me cadastrei na doTERRA, eu não coloquei só o meu cartão de crédito para comprar um kit. Sim, eu comprei o meu kit, como qualquer pessoa. Teve um dia que eu tinha 0 pessoas da minha equipe. Aí depois eu tive 1 pessoa, depois eu tive 2 pessoas, e aí o negócio foi crescendo. Mas sim, eu comprei o meu kit. E eu tenho dito que eu não coloquei só o meu cartão para comprar o meu kit. Eu coloquei as minhas contas do mês, eu coloquei os meus boletos, e eu coloquei os meus sonhos. Então, sim, eu entrei em doTERRA para pagar as minhas contas, para pagar o meu estilo de vida, mas eu entrei em doTERRA também para sonhar, para realizar, e você está sendo convidado para isso. Nós falamos muito, você já deve ter escutado falar, né? Nós falamos muito sobre 3 grandes liberdades que você pode viver no nosso negócio. Liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade financeira. A liberdade geográfica, eu, por exemplo, eu sou de São Luís, nasci em São Luís, morei a minha vida toda em São Luís. Eu amo minha cidade, eu adoro minha cidade, eu falo bem de São Luís, aonde eu estou, mas eu tinha vontade de ter uma experiência diferente, de mudar, de morar em outro lugar. Várias pessoas me perguntaram, outras não perguntaram, simplesmente prejulgaram, não fade, foi embora para São Paulo para trabalhar doTERRA. Não, não foi. Se o foco fosse trabalhar, eu teria ficado em São Luís. Aqui o povo não me deixa descansar. Eu não fui para lá para trabalhar. Mas eu tinha vontade de ter uma nova experiência e decidi estar ali, ó, no miolo, no centro econômico e financeiro do país, mas poderia ser em qualquer outro lugar do Brasil ou do mundo. Eu tenho pessoas qualificadas a diamante e acima, que após essa qualificação, decidiu morar nos Estados Unidos e mora nos Estados Unidos. E não está se sustentando nos Estados Unidos trabalhando como babysitter ou como na construção civil, né? Ou limpando privada, que são os trabalhos oferecidos para o imigrante quando chega lá. E não tem nenhum problema trabalhar com essas coisas, se sustentar com essas coisas. Mas a pessoa que foi, ela está se sustentando com bônus da doTERRA todos os meses. Isso é liberdade geográfica. Ela pode construir o negócio dela em qualquer lugar, na perspectiva dela, onde ela está morando, e na perspectiva dos seus. Você pode ter um negócio no seu bairro, você pode ter um negócio na sua cidade, você pode ter um negócio no seu estado, você pode ter um negócio no Brasil, ou você pode ter negócio em qualquer outro lugar do mundo que a doTERRA tem operação. Tem gente que é maluco, que tem negócio até onde a doTERRA não tem operação, e ela mesma faz a operação, como nós fizemos no iníciozinho no Brasil, ainda não estava em operação. Então, a liberdade geográfica, as liberdades, cara, é extremamente prazeroso. Assim, só vivendo, tá? Liberdade de tempo. A liberdade de tempo, é importante falar para você, tá? Ela é algo que tem gente que não consegue nem sonhar, porque ela tem alguém que é dona do tempo dela. Ela não pode fazer uma viagem. Às vezes ela até tem dinheiro, mas ela não tem domínio sobre o tempo dela. Porque ela precisa estar de segunda a sexta, das 8 às 18, num determinado lugar. Então, a liberdade de tempo ela é maravilhosa. Sim, onde você pode decidir se vai trabalhar, quando vai trabalhar, o quanto vai trabalhar, com quem você vai trabalhar. Isso é incrível. Mas eu preciso também te dizer, tá? Que para chegar no patamar de construir, de ter essas liberdades, é muita renúncia. É muito trabalho, entende? Tem um momento, sim, de desequilíbrio, onde você vai precisar trabalhar muito mais. Hoje, na minha última reunião, estava conversando com uma pessoa, ela trabalha de segunda a sexta, das 8 às 18. Ela falou, Fábio, que horas eu vou trabalhar com a doTERRA? Falei, meu amigo,
Você precisa decidir o que você quer e se vale a tempo, mas a sua única opção, nesse caso, é a partir das 18, quando terminar o seu expediente, ao invés de você ir para casa descansar, ao invés de você ir para casa assistir jornal, novela, fazer sei lá o quê, você vai trabalhar com a Doterra. E vai trabalhar final de semana. Aí a pessoa ela vai decidir se isso é muito ou não, entende? Eu sei na prática o que é trabalhar 15 horas em um dia. Então, eu tive um momento de desequilíbrio, onde eu trabalhei muito, 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 muito. Mas é porque eu sabia que lá na frente eu iria ter essas liberdades. A liberdade financeira ela tem significados diferentes para as pessoas. Para algumas pessoas, a liberdade financeira é ela não ser obrigada a trabalhar. Para algumas pessoas, a liberdade financeira é ela não ser obrigada a trabalhar com o que não gosta, porque tem muita gente que não gosta do que faz. Ela faz porque precisa pagar conta. Pade, se você ganhasse na Mega Sena, você nem quanto é que está a Mega Sena, 100 milhões, 200 milhões de reais, eu continuaria fazendo esse negócio. Entende? O dinheiro de Doterra é extremamente importante para a minha vida. Mas vai além do dinheiro, você compreende? Vai além do dinheiro. Imagina você chegar num patamar onde, inclusive independente do negócio, você tem um estilo de vida, um padrão de vida, e você pode manter esse padrão de vida. Isso é incrível. Então, o nosso negócio, ele é muito mais do que você usar um produto e resolver um determinado problema. O nosso negócio é muito mais do que você construir uma renda extra. Mas são etapas que a pessoa vai passando. Usa o produto, tem um resultado, tem uma transformação, começa a trabalhar, tem um dinheiro a mais, depois continua trabalhando, vai se desenvolvendo, vai aprendendo cada vez mais, cresce mais, aí depois ela está ganhando tanto quanto ela ganha no tradicional, seja no emprego ou no negócio dela, e quem sabe amanhã podendo ganhar até mais, sim, com muito trabalho. Com muito trabalho. E quando a gente pega e compara o nosso negócio com o tradicional, o nosso negócio é um negócio. Agora, quando você vai comparar com o tradicional, eu estava recentemente conversando com um empresário, tem um negócio pequeno, são 7 funcionários, são 7 pessoas que dependem dela, são 7 famílias que dependem dela. Uma pessoa que tem um custo desse pequeno negócio dela de mais de 40 mil. Então, ela precisa faturar bem acima dos 40 mil para sobrar dinheiro para ela. Na verdade, eu conversei com 2 recentes, um até compartilhei com o Alexandre. Pessoa que tinha um custo de 40 mil não conseguiu manter. Quase 3 anos fechou, mesmo tendo cliente, mesmo sendo excepcional na área, não conseguiu manter. Porque a pessoa, para montar um negócio tradicional, a maioria esmagadora não tem todo o capital, faz empréstimo, então tem parcela muito alta de empréstimo, tem funcionário, tem aluguel, tem todos os custos de um negócio tradicional. E aí, recentemente, uma pessoa, até empresário, me perguntou, cara, qual que é o custo do teu negócio? Eu até brinquei. Custo com Zoom? Agora as pessoas não estão mais nem usando o Zoom, estão usando o Google Meet. Eu estou vendo aqui Alexandre e John, são os dois que estão aparecendo para mim. John, uma vez eu estava conversando com um amigo meu, ele não é de São Luís. Ele comprou uma franquia bem famosa que tem aqui em São Luís, mais de uma, inclusive. Palavras dele, disse assim, Fad, eu comi o pão que o diabo amassou com aquela franquia. Eu cheguei no absurdo de ter que fazer empréstimo em cima de empréstimo para pagar salário de funcionário. Cara, uma pessoa séria, ela não consegue dormir quando ela sabe que tem pessoas, nesse caso, funcionários, que dependem dela, do pagamento dela. Para e pensa, a pessoa chegou no ponto de trabalhar um mês inteiro, não teve lucro para ela não ganhou dinheiro nessa operação, nesse trabalho. O dinheiro não foi suficiente, o faturamento não foi suficiente para pagar funcionário, tem que fazer empréstimo para pagar funcionário. E isso é uma realidade dos empresários. A gente está acompanhando o cenário brasileiro, político e etc., jurídico, né? O Brasil, ele é um país difícil, politicamente, juridicamente, tributariamente, o Brasil é muito difícil. Para o empreendedor, para o empresário, é muito difícil.
Ontem a gente estava conversando, Alexandre trouxe esse assunto, né? Não sei quantas pessoas sabem, mas é assustador. Eu tive acesso à fonte junto com o Alexandre. Isso é um assunto importantíssimo que ele trouxe. Sabe quanto que 70% dos empresários do Brasil ganham? Eu quero que você pense aí no número. Pensou no número? Aumenta um pouquinho, tô brincando. Diminui um pouquinho. 70% dos empresários do Brasil ganham, em média, R$ 3.000 por mês. Ou seja, ela trabalha o mês inteiro. É um tipo de responsabilidade surreal que nem se compara com o nosso nível de responsabilidade. Depois de pagar todas as contas, pagar aluguel, pagar empréstimo, pagar funcionário, pagar contador, às vezes pagar advogado, 3 mil. Na média, é o que o empresário brasileiro ganha. Então, peraí. Se eu sei que 40% da população brasileira sofre de ansiedade, eu tenho vários olhos para isso, eu tenho vários testemunhos de pessoas que já resolveram seu problema de ansiedade com os olhos. Então, se eu sei que 40% das pessoas sofrem de ansiedade e eu quero falar dos olhos, elas têm um problema, eu tenho a solução. O que eu vou fazer com essa informação agora? Se eu estou sabendo que 70% dos empresários ganham em média R$ 3.000, ou seja, elas têm um problema real e eu tenho a solução, você tem a solução. Porque, de um lado, nós temos a solução natural, são os olhos, mas a gente também tem a solução financeira, que é a nossa oportunidade de negócio, o nosso plano de negócio. Então, do mesmo jeito que a gente se enche, a gente está todo empoderado para falar dos olhos, para ajudar as pessoas, a gente precisa falar do negócio para ajudar as pessoas. E você não precisa estar necessariamente ganhando dinheiro para falar para outras pessoas que ela pode ganhar dinheiro com esse negócio. Eu estou te falando por experiência própria. Quando eu comecei a empreender, quando eu comecei a fazer esse negócio, a falar desse negócio, que esse negócio dava dinheiro, eu não ganhava ainda, mas eu tinha a convicção de que eu iria ganhar e de que aquela pessoa também iria ganhar, que é uma questão de matemática. Se eu levo X em faturamento para a empresa, ela vai me pagar. Paga para mim, paga para a pessoa, paga para todo mundo envolvido no processo. Então, existem pessoas que têm problemas financeiros. Outro dia eu vi que 2/3 da população brasileira está com o nome sujo da SBC e Serasa. Opa, será que a gente tem um negócio para levar para essas pessoas que estão com problema? Será que a gente tem uma solução para levar para essas pessoas? Então, aqui é um trabalho... Repete aí, quantos por cento? Eu vi 2/3. 2/3. 2/3, 66%. 66% da população brasileira está com o nome na SBC e Serasa. Eu vou até rever esse número, porque eu acho que deve ter piorado. Tu que é um cara, Alexandre, bem analítico, depois rever esse número. Eu chuto que piorou, tá? Mas é assustador. É assustador. E nós temos um negócio nas mãos. Então você, do jeito que você já assistiu, treinamentos de óleo, você, opa, eu não sabia que o óleo fazia isso. Deixa eu falar com a minha vizinha, deixa eu falar com os meus amigos sobre isso. Do mesmo jeito, aprenda sobre o negócio, tá? E leve essa mensagem para outras pessoas. Porque aqui, para você ganhar dinheiro em Doterra, outros não terão que perder. Você, por exemplo, já ouviu falar sobre o jogo do tigrinho. Aí tem os influenciadores ganhando dinheiro. Eles literalmente ganham dinheiro na perda. Eu não vou falar trouxa, porque pode ser que tenha alguém que já teve esse tipo de vício, etc., e perdeu dinheiro. Mas, literalmente, eles perdem, os influenciadores ganham dinheiro na perda. Na perda das pessoas. E, Alexandre, o Dani, me faz o favor, só manda uma mensagem para a Ariadne, diz que eu estou em reunião. Então, os influenciadores, eles literalmente ganham dinheiro quando alguém perde. É um absurdo. O seu José entrou lá no Tigrinho da Vida, perdeu R$ 1.000. Desses R$ 1.000, sei lá, 300, 400, vai para o influenciador. Não é bizarro? Isso é bizarro, cara. O nosso negócio, você vai ganhar dinheiro. Mas outros não irão perder para você ganhar. O nosso negócio é um conceito de ganha-ganha. Para você ganhar, outras pessoas têm que estar ganhando. Seja mais saúde, ou seja, mais dinheiro com o negócio. Um exemplo muito simples sobre a estrutura do nosso negócio, que para você ganhar mais, outras pessoas têm que ganhar mais. Imagina que você é um silver e você está ganhando
R$ 5.000. E você tem 3 elites. A depender da construção, ganhando aí mais de R$ 1.000, dependendo do momento, etc. Para você ganhar mais, é só você ajudar esses 3 a ganharem mais, porque quando esses 3 ganham 5.000 e se qualificam a Silver, você vai a Platinum, vai ganhar 20. Isso é incrível. Um negócio de ganha-ganha. Inclusive, a pessoa que, entre aspas, está embaixo, eu gostei do balãozinho, o balãozinho. A pessoa que está embaixo, ela pode ganhar mais do que a pessoa que entrou antes dela. Esse conceito do nosso negócio, ele é maravilhoso. Eu gosto de comparar também muito o nosso negócio com qualquer profissão vindo de um curso acadêmico. Tem gente que está há 5 anos em Endoterra. E na cabeça dela, não estou ganhando dinheiro, ou estou ganhando pouco dinheiro, não dei certo, vou parar. Mas espera aí. Um profissional, para ser chamado de profissional, ele fica 5 anos na faculdade, estudando todos os dias. Você já parou para pensar isso? A pessoa ela se matricula da faculdade, ela vai segunda, ela vai terça, quarta, quinta, sexta. Horas e horas, todos os dias, a semana toda, todos os dias, durante 4 a 5 anos. Terminou esse período, ela começa a ganhar dinheiro? Não necessariamente. Terminou esse período, ela pode ser chamada de profissional da enfermagem, da odontologia, da nutrição, né, do direito, da engenharia civil, etc, etc. Então, 5 anos depois, ela vira um profissional. Foram 5 anos só estudando, 5 anos só se preparando. E aqui dentro do nosso negócio, as pessoas não querem se preparar, não querem estudar, não querem trabalhar. Aí pode desistir, cara, não vai, não tem negócio, entende? Para você construir. Aqui é um negócio sério que você vai precisar aprender, se dedicar. Não precisa, tá? Você assistir 4 horas por dia de aula, de segunda a segunda, durante 5 anos. Porque dentro do nosso negócio, você vai trabalhando enquanto aprende e vai ganhando enquanto trabalha, entende? E é essa mescla o tempo todo. Hoje eu falei para uma pessoa, eu até achei engraçado, de um treinamento que eu tinha assistido. Ela fala, mas você ainda assiste treinamento? Eu falei, assisto. Porque o aprendizado, ele é constante. E aí, peraí, se eu, que tenho os anos que tenho, o resultado que tenho, paro para assistir um treinamento, por que o novo não vai parar? Eu sei incomparavelmente mais do que você sobre o negócio. Eu tenho incomparavelmente mais experiências do que você nesse negócio. Eu já gerei milhões e milhões e milhões, literalmente, dentro desse negócio. E eu paro para assistir treinamento, como é que alguém que está começando não vai parar? E Fag, Manda. só... E no tradicional, né, assim como tu estava falando da faculdade, depois que a gente se forma, a gente também continua assistindo treinamento, né? Tem profissões que mais ainda tem que trabalhar e continuar fazendo muito treinamento, muito curso fora, e que, em regra, custa caro, né? Na profissão do tradicional aí, né? Uma pós, os cursos que a gente precisa fazer, custa caro. Aqui a gente tem, né? De graça, talvez fosse cobrado o preço que é cobrado aí fora, né? Perfeito, perfeito. E aí você vai para os ganhos que as pessoas conseguem ter aqui. Você pensar em um Silver ganhando por baixo 5.000, de novo, para a maioria dos empresários, isso é mais do que dobrar a renda dele. Porque se fosse dobrar, ele iria de 3 para 6, né? Mas aqui não, se ele tem uma renda ali por baixo de um Silver de 5, ele está ganhando 3, com mais 5 ele vai para 8, ele mais do que dobra. Imagina você pensando na perspectiva de um Gold, ganhando aí por baixo 10.000. Tem vários Golds ganhando muito mais do que isso, eu estou falando por baixo. 10.000 a mais. Porque a nossa proposta não é você largar o que você já faz para poder trabalhar com Endoterra. É paralelo ao que você já faz, você trabalha também com Endoterra, de maneira profissional, debaixo de uma orientação de alguém que já construiu, que sabe fazer, seguindo um método validado. Imagina um Platinum ganhando aí por baixo 20.000. Aqui nessa sala tem gente que se qualificou a Platinum e que ganhou até mais do que 20.000 no primeiro bônus. Então, 20.000 a mais.
Imagina um diamante ganhando por baixo 30 mil. Tem pessoas que vão ganhar mais. O meu primeiro bônus como diamante foi 40 mil. O bônus de Alexandre, por exemplo, foi maior do que o meu. O de Ravelli foi maior do que o de Alexandre primeiro. Eu vi o meu, eu vi o de Alexandre, eu vi o de Ravelli. Então, você pode construir um resultado incrível. Está aqui aberto para todo mundo. E Alexandre, hoje eu estava conversando com uma pessoa, e aí eu disse assim para ela, né, dentro de algo que ela tinha me dito, falei, cara, grava uma frase. Todas as nossas limitações são autoimpostas. E é uma pessoa que eu vejo muito potencial. E na conversa, ela soltou várias coisas que confirmavam essa minha fala para ela. Uma das coisas que a pessoa me disse. E eu gostei dela ter aberto o coração dela. Porque como ela abriu o coração dela e falou uma crença que ela tinha, eu pude quebrar essa crença. Ela disse assim para mim, Fábio, deixa eu te falar uma coisa. Sabe um pensamento que eu tenho? É de que os líderes de doTERRA já foram estabelecidos. Os grandes líderes já foram estabelecidos. São esses. E na hora, eu estou falando sério, eu fiquei assim com o coração apertado, porque eu vejo o potencial naquela pessoa para ser um diamante aqui dentro. E a pessoa ela está se vendo como mais um. Tipo, eu sou mais um elite, sou apaixonado pelos produtos, nunca vou parar de usar, nunca vou parar de falar sobre os produtos, mas eu estou falando, eu acredito no seu potencial para ser diamante. A história da doTERRA global, ela não foi escrita e finalizada, ela está sendo escrita. A história da doTERRA Brasil está sendo escrita. Falei, deixa eu te falar uma coisa. Eu me qualifiquei a Blue com 2 anos de negócio. Tem pessoas que nunca tinham feito esse modelo de negócio que também fecharam o Blue com 2 anos. Tem gente que nunca tinha feito esse modelo de negócio e fechou presidencial com 3 anos. E se você tem o dobro disso, 6 anos, e sei lá, é um elite, quer dizer que esse negócio não é para você? Não, quer dizer que cada um tem a sua história, o seu tempo. Eu disse assim para ele, vamos pegar como exemplo essa pessoa que qualificou a presidencial com 3 anos. Imagina que eu, Fad, nos próximos 3 anos, imagina que eu vou fechar o meu presidencial. Imagina que você vai sair agora do zero. Em 1 ano você fecha diamante, como vários e vários já fizeram. Imagina que em 2 anos você fecha Blue Diamond, que vários já fizeram. Imagina que 3 anos você fecha a presidencial. Ou seja, daqui a 3... Hoje, tu me olha com uma distância brutal. Você é mais um e eu sou um dos grandes líderes da doTERRA. Mas você já parou para pensar que no aniversário de 10 anos da doTERRA pode estar eu e você subindo para ser reconhecido como presidencial? Ou se eu não trabalhar, só você. Porque os líderes não foram estabelecidos ainda. Pode ser que a doTERRA venha a ter um maior líder do Brasil que ainda não foi cadastrado. É porque a visão das pessoas ela é muito limitada. Entende? 7 anos de doTERRA já quebrou a visão de um monte de gente que eu apresentei no meu primeiro ano, porque as pessoas achavam que esse era um negócio para 1, 2 anos no máximo. Se desse muito certo, 3 anos. Nós já fizemos 7. E tem muito mais para ser feito do que aquilo que nós já fizemos. Quer falar alguma coisa, Alexandre? Eu quero, inclusive, passar já a palavra para ti pelo tempo, tá? Me perdoa porque eu passei mais de 30 minutos, tá? Fábio, não, eu tô lembrando aqui, tô falando aí, eu tô lembrando, imaginando, imagina se o Matt Hall, né, que é vizinho da doTERRA, para quem não sabe, Matt Hall foi quem abriu o mercado aqui no Brasil, né? Foi a principal linha da doTERRA no Brasil é dele, né? Matt morava perto da sede da doTERRA. Quando ele entrou na doTERRA, a doTERRA já tinha 7 anos, ou 5, Fábio, eu não lembro agora. Por aí. Uns 5 ou 7 anos, eu não estou lembrando agora da informação precisa, mas no mínimo 5 anos. Né? Imagina se o Matt tivesse pensado igual essa pessoa que tu estava conversando, né? Não, porque os maiores líderes e tal, sou vizinho da doTERRA, tá todo mundo já fazendo, tá todo mundo, né? E ainda bem que ele não pensou assim, né? Perfeito. O pensamento, né, dele de fazer, né? A gente está aqui, o Matt hoje é um dos maiores, ele hoje é um dos maiores líderes da doTERRA global, no mundo, né? Referência para o mundo inteiro.
E Alexandre, falta até palavras para falar do Matt. Outro dia a Sabrina postou um vídeo e o Matt foi lá, me marcou, disse que eu sou um dos maiores do mundo. Falei, porra, então qual é a palavra que a gente acha pro Matt? Entendeu? Não tem. E Alexandre, tem gente, quando tu falou assim, e se o Matt tivesse pensado do jeito que essa pessoa pensou? Tem gente que está na sala que deve ter pensado assim, o Matt teria se ferrado. O Matt, a gente tudinho, porque a Terra não ia chegar na gente. Cara, é isso que as pessoas precisam entender. Uma decisão, ela pode impactar a vida de milhares de pessoas, de milhões de pessoas. Essa pessoa especificamente, ela tomou uma decisão muito errada que impactou a vida das pessoas que ela ama, da casa dela. Impactou negativamente, né? E uma vez que a pessoa toma a decisão, por exemplo, de fazer esse negócio de maneira profissional e não parar até dar certo, e ela se qualifica diamante. E aí, para finalizar, minha reflexão para você é: quem são as pessoas que serão impactadas positivamente, diretamente, pela sua decisão? Que não é só sobre você, é sobre as pessoas que você ama. Alexandre, tu iniciou a conversa, né, e falou algo como, né, que eu iria falar como que eu converso com um amigo sobre a visão do negócio. Sem nem perceber, eu contei a história. Uma história que eu acabei de ter com um amigo sobre a visão do negócio, onde ele teve a visão, o pensamento de que os líderes já foram estabelecidos e ele é mais um, e eu falei para ele, não é. A história, o livro, ele não foi escrito e está fechado. O livro, ele está aberto. A história está sendo escrita. E você tem o poder de pegar a caneta e de escrever a sua história dentro de doTERRA. Não é o presidente da empresa, o diretor da empresa, não sou eu, não são os seus ascendentes, não são os políticos, é você que vai escrever a sua própria história. Alexandre, obrigado, meu irmão, estamos juntos, 10 horas em ponto, passa a palavra aí para ti. Fad, meu irmão, gratidão aí por mais uma vez essa oportunidade, né, de estar aqui com a gente compartilhando. Espero que vocês todos, galera, tenham aproveitado. Né? Antes de eu encerrar, eu já queria pedir para todo mundo estar de câmera aberta para a gente fazer logo um print aqui, que eu tentei tirar alguns prints, Fad, aqui, mas tu te mexe demais, aí não fica legal. Então, bora todo mundo aí, sorrisão na cara, para a gente dar um print e depois postar. Vamos lá. Pronto. Rapaz, o negócio aí tá borbulhando. Legal, coraçãozinho. Tô nem conseguindo meu print sair cheio de coração. Isso que são pessoas aí alegres, felizes e gratas pela tua dedicação, pelo teu compartilhar. Né? Tenho certeza que chaves foram viradas aqui. Né? E eu mesmo anotei bastante coisa aqui, coisas que, como tu falou, eu já tinha escutado, mas quando a gente escuta, às vezes, novamente, né? Parece que é a primeira vez que a gente está escutando e reacende ali algum gatilho, né? E depois eu vou estar postando e passando para frente, né? E eu queria dizer para vocês que são daqui de São Luís, se vocês, né, que estão aqui, tenho certeza que amaram estar aqui nesse online, imagina estar com esse cara, com esse fera no presencial, né? Então, para quem é de São Luís, a gente vai ter uma mega oportunidade e, quem sabe, a última até uma próxima, não sei quando, né? Porque eu não sei quando voltará a São Luís novamente, né? Então, presencial a gente não sabe. Então, a gente tem que considerar que possa ser a última. Que ele vai embora também aí para outro país, né? Que é o que o nosso negócio nos permite. Então, eu não deixaria de aproveitar quinta-feira, às 19 horas, na Casa do Terra, aqui de São Luís, tá? Então, quem ainda não estava com essa agenda, já bloqueia a tua agenda, já faz um trabalho de falar com a tua equipe, tá? Lembrando que é para elites e acima, tá? Então, eu quero te dar uma outra notícia. Se você ainda não é elite, eu tenho certeza que na próxima oportunidade você vai começar a trabalhar a partir de agora para fechar o elite, para você não estar fora de momento exclusivo como esse. Tá joia?
Então, Fábio, mais uma vez, gratidão, tá, por estar aqui, galera. Beijo no coração de todos, viu? Até uma próxima vez e quinta-feira a gente se encontra no presencial.